Olá! Se você tem problema com tempos verbais, como identificar, nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa de uma vez por todas sobre tempos verbais, o que é e como identificar nos seus exercícios e fazer a sua lição de casa de uma maneira que você consiga se dar bem em todas as provas. Se este conteúdo te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como distinguir o tempo presente e os tempos passados, como pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Você vai entender como usar corretamente os tempos verbais. Isso vai resolver bastante dúvidas sobre as flexões verbais e a concordância verbal. Se você ficar com dúvidas sobre algum ponto, é só deixar nos comentários abaixo que eu te respondo. Esse assunto é importante porque os erros de concordância verbal e também de flexão e o uso de flexões verbais acontecem justamente por falta de saber como identificar o tempo verbal e saber usar a temporalidade da ação de maneira correta. Bora lá! Primeiro de tudo, o que é verbo? Verbo é uma palavra variável que exprime um acontecimento representado no tempo. E o que é tempo verbal? O tempo é a variação que indica o momento que se dá ao fato expresso pelo verbo. Se você quer se aprofundar mais sobre verbos, é uma das classes gramaticais que nós mais utilizamos na língua portuguesa. Tem uma playlist completa aqui no canal, vou deixar aqui no card e também na descrição, que você pode aprender tudo o que você precisa sobre verbos. Continuando, nós temos aqui três tempos naturais, que é o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. E para usar melhor os verbos, a gente precisa entender quando usa o tempo presente, quando usa o tempo passado e as suas variações, e quando usa o tempo futuro e as suas variações. No caso do tempo presente, a gente usa quando vamos falar de um fato atual. Sabe aquele que acontece no momento em que se fala? É sobre isso, vou explicar melhor daqui a pouco. Também usamos o tempo presente para indicar estados permanentes ou para expressar ações habituais ou uma faculdade de um sujeito, aquele conhecimento que a pessoa tem. Também usamos o tempo presente para dar vida a fatos que aconteceram no passado e também para marcar um acontecimento futuro, mas assim, que esteja mais próximo. Vamos explicar cada um desses passos. Primeiro, vamos aqui entender como usar o tempo presente no fato atual. Por exemplo, se você está conversando agora, você diz está frio, então esse é um fato atual, está acontecendo agora. Ou se você diz está calor, isso é um fato atual, está acontecendo agora. O mesmo para as outras frases que estão aqui. Quando você diz eu trabalho todos os dias, é uma coisa que está acontecendo naquele momento. O sol brilha intensamente no céu azul neste momento. Ela estuda muito para obter notas na escola. Isso está no tempo presente. Nós corremos todas as manhãs para manter uma vida saudável. É o que se faz no presente. Eles viajam para lugares exóticos nas férias de verão. Então você observa que o tempo presente serve, em primeiro lugar, para falar de um fato atual. Como você usa o tempo para indicar estados permanentes ou para expressar ações habituais ou faculdade de um sujeito, aquele conhecimento que ele tem? Olha esses exemplos. Ele mora na mesma casa há mais de 10 anos. Isso aqui é um estado permanente. Minha avó sempre faz bolo aos domingos. Isso aqui é uma ação habitual. Ele fala 3 idiomas fluentemente. Isso aqui é um conhecimento que ele tem, uma faculdade que ele tem. Então, você usa o tempo presente dessa maneira para indicar estados permanentes, expressar ações habituais ou faculdade de um sujeito. Bom, terceira forma que você tem de usar o tempo presente para dar vida aos fatos que aconteceram. A gente usa muito isso no dia a dia, a gente também usa em narrativas, isso aparece em textos, e você precisa entender que o tempo presente também é usado para falar de coisas que aconteceram no passado, mas no sentido de dar vida àqueles fatos. Normalmente a gente usa o tempo presente para dar vida ao que aconteceu no passado, quando a gente vai contar uma novidade para alguém. Menina, você não sabe o que aconteceu ontem? Eu estou na rua e vejo um antigo amigo. Ele me cumprimenta com um sorriso caloroso. Então, até o jeito de você falar é diferente. Outro exemplo, na última noite de verão, as estrelas brilham intensamente e o som suave das ondas quebra a tranquilidade da praia. Você está dando o quê? Vida àquilo que aconteceu em sensação, em sentimento. Isso pode acontecer de cair em provas e concursos, perguntando se isso aqui está correto. Sim, você precisa analisar a frase e entender que existe essa possibilidade de usar o tempo presente para dar vida a fatos passados. Por último, como você usa o tempo presente
para marcar um acontecimento futuro. Vamos lá. Nós sabemos que a maneira correta de falar sobre o futuro é usar os verbos no futuro. Aqui, nós vamos ver que a gente pode usar no presente também. Amanhã eu embarco no avião para a minha viagem tão esperada. Você já deve falar assim, ou já deve ter visto. Não está errado, desde que seja para marcar um acontecimento futuro que esteja próximo. Olha só, amanhã eu embarco. Daqui a algumas horas, nos encontramos no café para discutir um projeto. Na próxima semana, ela se forma na universidade. Então, nessa marcação de acontecimento próximo, sim, você pode usar o tempo presente. Agora, vamos aqui lembrar o seguinte. Apesar dessas duas situações, de dar vida aos fatos e de marcar o acontecimento futuro, precisa lembrar que o tempo presente ele é indivisível, diferentemente do que acontece no pretérito, que tem a divisão de perfeito, imperfeito e mais perfeito, ou do futuro, que pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. O tempo presente não se divide. Quando você vai usar o tempo verbal no pretérito? Ele é usado quando o fato acontece antes do momento que você está falando. E no modo indicativo, o pretérito tem três formas. Tem perfeito, pretérito perfeito, aquilo que aconteceu e ficou completo no passado. O pretérito imperfeito, que dá a ideia de continuidade no passado. E o pretérito mais perfeito, que fala sobre o passado do passado. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, você usa o tempo verbal no pretérito perfeito para se referir a um fato concluído, acabado, completo. Por exemplo, Mariana perdeu o trem. Pronto, acabou. Isso aqui não é uma coisa que acontecia sempre, até porque ela teria problema na vida, né? Então, assim, fato aconteceu pontualmente e acabou naquele momento. Não era uma coisa contínua. Para indicar acontecimentos contínuos, se usa o pretérito imperfeito. Vamos aqui. O pretérito imperfeito indica um passado que não foi concluído, que não foi acabado. Ele demonstra a noção de continuidade, de duração do processo verbal. Ele nos leva a uma época do passado e com ele a gente consegue descrever um fato que era presente naquela época. Por exemplo, Mariana estudava muito para passar no concurso. Isso indica o quê? Que durante um bom tempo ela, lá no passado, estudava muito. Era um processo contínuo. Para você identificar pretérito imperfeito, você dá uma olhada nas terminações vá e ia, porque são marcas que indicam pretérito imperfeito. Por exemplo, ela vestia, sentia, comia. Dá uma ideia de continuidade cada um desses verbos, mas você vê que a terminação aqui ia indica pretérito perfeito. Ela usava, sentava, andava. Também tem o vá na terminação aqui e indica o pretérito perfeito. Isso aqui é só uma dica para você não se perder mais de identificar o que é um pretérito imperfeito. Vamos mais alguns exemplos. Íamos para Friburgo em todas as férias de janeiro. Você vê que era uma coisa frequente ir para Friburgo. Eles já tinham construído a casa quando se mudaram. Aqui é uma locução verbal. Também é uma maneira de usar o pretérito imperfeito. Só que aqui você está usando a forma composta. Quando você usa apenas um verbo, você está usando a forma simples. Quando eu era criança, brincava no parque todos os dias. Era uma ação contínua. Isso sempre acontecia quando era criança. Ela sempre estudava durante as tardes de sábado. Ela sempre estudava. Era uma ação contínua. O pretérito imperfeito também a gente usa para situar narrativas, contos, lendas, fábulas no passado. Isso porque dá uma ambientação ali da história e uma contextualização. Geralmente, a gente usa era uma vez em uma pequena aldeia, um jovem corajoso que sonhava em explorar o mundo. Você vê assim, olha, era uma vez é um uso do pretérito imperfeito. Verbo era, verbo ser. Na floresta encantada, todos os animais falavam entre si. Veja aqui, olha, a marca do pretérito imperfeito. Ia, a marca do pretérito imperfeito. No reino distante existia um castelo majestoso onde vivia uma princesa muito especial. Você viu que o pretérito imperfeito é usado em narrativas, contos, lendas e fábulas. Isso é importante para você se situar no espaço. E o pretérito mais que perfeito? Bom, ele se refere a uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Por exemplo, antes de iniciar a aula, o professor distribuíra os materiais. O que o professor fez primeiro? Distribuiu o material.
Depois ele iniciou a aula. Antes de iniciar a aula, o professor já havia distribuído os materiais. Essa aqui distribuída é a forma simples e essa que havia distribuído é a forma composta. Observa que geralmente nós usamos no nosso dia a dia a forma composta. Essa aqui está mais dentro da norma culta. Então, dá uma observada que existe um pouquinho essa diferença. Dificilmente a gente vai falar distribuída, falaram, né? Mas agora nós vamos falar sobre o tempo futuro. Como usar o tempo futuro? O tempo futuro, no modo indicativo, serve para situar a ação ou estados posterior ao momento da fala. É assim que você usa. Esse vídeo aqui, esses slides, deram um trabalhão para construir, mas para mostrar para você como você usa os tempos verbais. Então, vamos lá. Isso quer dizer que você está falando hoje de algo que vai acontecer depois. Por exemplo, daqui a alguns anos, eles construíram uma nova sede para a empresa. Então, você está falando agora de alguma coisa que está acontecendo daqui a alguns anos, lá no futuro. O tempo futuro também se apresenta de duas formas. Ele tem o futuro do presente e tem o futuro do pretérito. Ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Simples é porque usa um único verbo e composto é porque usa uma locução verbal, ou seja, dois verbos. Você usa o futuro do presente simples para indicar fatos certos, prováveis e incertos. O avião partirá às 15 horas, conforme o horário previamente agendado. Você vê, isso aqui é um fato certo. Se ele estudar com dedicação, ele passará no exame. Isso aqui é um fato provável. Depende de ele estudar para passar. O futuro do presente composto pode também indicar uma conclusão anterior. Quando você chegar, eu terei preparado o jantar. E o futuro do presente composto pode ser usado para indicar certeza de uma ação futura. Ele terá concluído o curso até o final. Então, você observa quando que você usa o futuro do presente, quando você usa para indicar uma conclusão anterior. Quer dizer, quando você chegar, eu já terei preparado. Primeiro você disse que teria preparado o jantar, que vai preparar o jantar, e quando a pessoa chegar, já vai estar pronto. Então, aqui que você precisa observar esses detalhes de como usar o tempo verbal da maneira correta. Outro exemplo, o futuro do presente composto para indicar incerteza sobre fatos passados. Se ele tiver estudado o suficiente, terá compreendido o conceito. Então, você vê que fatos passados, ele precisava ter estudado o suficiente para depois entender. Agora, vamos falar do futuro do pretérito. O futuro do pretérito pode ser simples ou pode ser composto. Quando ele é simples, serve para nomear ações posteriores à época de que se fala. Por exemplo, Joana avisou que seria demitida. Também indica incerteza sobre fatos passados. Quem colocaria alface no guarda-roupa? A gente usa também o futuro do pretérito para fazer afirmações condicionadas quando se refere a fatos que não se realizaram e que provavelmente não se realizarão. Observa que tem um momento de você usar os tempos verbais da maneira correta. Então, quando você estiver fazendo uma prova, você precisa estudar o suficiente para lembrar disso, que existe a maneira correta de usar os tempos verbais. Um exemplo, se tivesse ganhado na loteria, compraria uma casa. Aqui está dizendo assim, que provavelmente a compra da casa não vai se realizar. É um fato que não se realizou. Por quê? Porque dependeria dele ter ganhado, da pessoa ter ganhado ali na loteria, que também dependeria da pessoa ter jogado, enfim. Quando composto, o futuro do pretérito indica que um fato teria acontecido no passado mediante certa condição. Você vê que existe duas situações aqui, que provavelmente não vai se realizar, tem aqui uma condição, e que provavelmente, se executar aquela condição, vai acontecer. No nosso exemplo, se tivesse estudado mais, teria passado na prova. O futuro do pretérito composto também serve para exprimir a possibilidade de um fato e a incerteza sobre fatos passados em certas frases interrogativas, observe esse detalhe aqui, que dispensam a resposta do interlocutor. Você veja assim, que às vezes a gente faz algum comentário, faz alguma reflexão, e muitas vezes não precisa, né, a resposta do interlocutor, porque não passa de uma reflexão, vamos supor. Bom, no caso de possibilidade de um fato passado, nosso exemplo, teria ele conhecido o artista famoso durante a sua estadia na cidade? Quer dizer, sabe aquela possibilidade de ter acontecido, aquela dúvida que bate? Então, essa aqui é uma forma de você usar o futuro do pretérito.
E também uma incerteza sobre fatos passados. Quem teria deixado a janela aberta ontem à noite? Quer dizer, não sei. Quem teria? Agora que você entendeu o uso do modo indicativo, vamos entender como faz para usar o tempo verbal, como você identificar e como você usar o tempo verbal nos modos subjuntivos. No caso do presente do subjuntivo, ele situa um fato no intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao presente. Por exemplo, espero que ela estude para a prova amanhã. O tempo aqui é simultâneo, nesse caso dessa oração. A pessoa está falando agora no presente, uma coisa que ela quer que aconteça amanhã. Outro exemplo, é importante que vocês façam exercício antes da aula. A pessoa está falando agora de uma coisa que precisa ser feito posteriormente. Pretérito do subjuntivo. Para você entender como usar o tempo no pretérito do subjuntivo, precisa entender que o pretérito acontece antes do momento em que se fala. Isso a gente já viu ali nos slides anteriores. No modo subjuntivo, ele também tem três formas, que é o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Tem uns detalhes que o modo subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele tem um valor de passado, de futuro e de presente. Vamos ver os exemplos. Se você vai usar o imperfeito do subjuntivo num tempo para indicar, para dar um valor de passado, você diz assim: se eu soubesse, teria ajudado ontem. Isso aqui, olha só, aconteceu alguma coisa e a pessoa está dando aquele valor. Poxa, se eu soubesse disso. É um valor de passado. E como funciona o imperfeito do subjuntivo no caso de futuro? Caso ela comprasse, eu ficaria contente. Caso ela comprasse aquele presente, eu ficaria contente. Caso ela comprasse aquela roupa. Então, aqui, assim, ó, se isso tivesse acontecido, eu ficaria feliz. E no tempo, valor de presente. É como se ela soubesse, você pode usar assim, é como se ela soubesse a resposta antes de ouvir a pergunta. O pretérito perfeito do subjuntivo, para você usar, você usa para exprimir um fato passado, supostamente concluído, e um fato futuro terminado em relação ao tal do fato futuro. Vamos ver um exemplo de um fato passado. Espero que ela tenha terminado o projeto a tempo. Você precisa lembrar que o subjuntivo é uma possibilidade de acontecer, é uma forma irreal das coisas serem manifestadas. Então, quando você vai se referir à esperança, a possibilidades, você vai usar o modo subjuntivo. Então, aqui você tem um fato passado, pretérito perfeito do subjuntivo. Espero que ela tenha terminado o projeto a tempo. No caso, um fato futuro, pretérito perfeito do subjuntivo. Tomara que ela tenha resolvido o problema até a reunião de amanhã. E aí, nesse caso, você consegue perceber que você usa o pretérito perfeito do subjuntivo para indicar um fato passado, supostamente concluído, talvez tenha terminado, e para você usa o pretérito perfeito do subjuntivo num fato futuro, sabe? Eu gostaria que quando eu chegasse lá, ela tenha resolvido tal problema que vai ser abordado na reunião de amanhã. Então, você vê que dessa maneira você usa o pretérito perfeito aqui do subjuntivo. O pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação posterior a uma ação irreal do passado. No modo indicativo, ele indica uma ação que de fato aconteceu. Primeiro aconteceu uma coisa e depois aconteceu outra coisa, mas tudo isso no passado. Aqui no subjuntivo, se trata de uma ação irreal. Por exemplo, uma ação anterior. Esperava que ele tivesse terminado a tarefa antes da minha chegada. Então, ela queria, primeiro, que ele tivesse terminado a tarefa antes da pessoa chegar. Ação irreal no passado, no pretérito, indicando uma irrealidade. Se ele tivesse estudado mais, teria passado no exame. Só conseguiria passar se tivesse estudado mais. Então, você vê, teria que ter estudado no passado para conseguir passar. Você precisa entender também como usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo. Em primeiro lugar, precisa lembrar que ele apresenta duas formas. A forma simples, que é com um verbo só, e a forma composta, que é com dois verbos. E lembrar que quando ela é usada na forma simples, ela marca a eventualidade no futuro. E aqui, o futuro do subjuntivo é empregado em orações adverbiais, condicionais, conformativas e temporais, em que a oração principal vem enunciada no futuro ou no presente. Vamos ver um exemplo. No condicional. Se eu ganhar na loteria, é possível que eu ajude instituições de caridade. Você vê assim que existe aqui
uma condição. Aqui é um caso de condicional. Só vou ajudar nas instituições se ganhar na loteria. Tem aqui a oração conformativa, que eles certamente ficarão felizes se vocês aceitarem o convite para a festa. Então, observa que para eles ficarem felizes, precisa aceitar. Então, precisa concordar em receber o convite da festa, em aceitar o convite da festa. E também você consegue usar o futuro do subjuntivo em advérbios temporais, em orações adverbiais temporais, que quando a reforma terminar, é provável que todos celebrem a inauguração do novo espaço. Ou seja, só vai haver inauguração quando a reforma terminar. Então, esse quando aqui é um advérbio de tempo. Essa é uma das formas de você usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo. Também você pode usar o tempo verbal do futuro do subjuntivo em orações adjetivas, onde a oração principal está enunciada no futuro ou no presente. Vamos aos exemplos. Uma oração adjetiva, a oração principal no futuro. Os projetos que realizarem contribuições significativas serão destacados na próxima reunião. Então, essa é uma das formas de você usar uma oração adjetiva aqui no futuro do subjuntivo. E quando a oração principal está no presente, as ideias que surgirem durante o brainstorming serão consideradas para a implementação imediata. Quando ela vai surgir? No tempo presente. Quer dizer, nós estamos numa reunião e as ideias que surgirem nessa reunião, no futuro, serão consideradas uma implementação imediata. Você vê, existe aqui uma ideia de possibilidade. Vamos lá. O futuro do subjuntivo composto indica um fato futuro como terminado em relação a outro fato futuro. Por exemplo, aí você está conversando lá, quando você chegar, eu tiver terminado, vou fazer isso quando você chegar, eu tiver terminado de preparar o relatório. Ou até a próxima semana, eles já tiveram concluído, já houveram concluídas as negociações. Então, essa é a forma de você usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo para indicar um futuro como terminado em relação a outro. Por último, nós vamos ver o tempo verbal imperativo. O modo imperativo, ele só tem um tempo, que é o tempo presente. Não importa se você vai dar ordens para o futuro ou para o passado. O modo imperativo só acontece no presente. Para ele, o tempo verbal tem duas formas, a afirmativa e a negativa. E no imperativo afirmativo, você tem um tempo misto, que pode acontecer no presente do subjuntivo e no presente do indicativo. Esse vídeo ficou claro para você? No imperativo negativo, basta adicionar a partícula não, as formas do presente do subjuntivo, excluindo a primeira pessoa do singular eu. Então, nesse vídeo você viu como distinguir o tempo presente e os tempos passados, como pretérito imperfeito, pretérito perfeito e imperfeito. Viu como usar corretamente os tempos verbais. E essa informação e essa aula vai tirar de você todas as dúvidas mais profundas que te impede de fazer uma boa flexão verbal, que te impede de identificar os tempos verbais e também de fazer as concordâncias verbais da maneira correta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Agora eu quero te fazer um pedido legal. Ajuda este canal a crescer, compartilhe este vídeo com quem acredita que este conteúdo possa ajudar. Se chegou até aqui, se inscreve no canal. Abraços e até o próximo vídeo.